Olá, meus amigos e minhas amigas, meus companheiros e companheiras do PT Bahia. Estamos aqui com mais um Pod 13, nosso podcast, o nosso videocast do PT Bahia. Vai lá aí na nossa TV PT Bahia no YouTube e nas plataformas de áudio. Hoje o professor Emiliano está viajando, está em São Paulo, então extraordinariamente vocês estão vendo meu nome ali, que na verdade não era para ser, mas hoje com muita alegria, com muita satisfação, recebendo uma figura que é ícone, símbolo, liderança histórica e sempre referência para o PT da Bahia, para o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras no Brasil inteiro e para a luta da classe trabalhadora no Brasil, nosso companheiro, eterno presidente Zé Disseu de Oliveira e Silva. Bem-vindo, Zé. Dá um alô aí para nossa turma que está nos acompanhando. Seja bem-vindo à Bahia, Zé. Muito obrigado, Éder. Um abraço de luta e combate a todos e a todas, aos companheiros e às companheiras. E um abraço especial para o Emiliano. Eu falei com ele por telefone. Ele está em São Paulo, foi fazer uma cirurgia na mão, não pude encontrá-lo. Então aproveito para deixar aqui também um abraço a ele. Zé, vamos começar, antes de começar na política, que eu acho que todo mundo vai querer lhe ouvir muito, a gente sempre quer lhe ouvir muito, queria começar com uma coisa mais pessoal da sua relação com a Bahia. Qual foi a primeira vez que você veio à Bahia? Como é a sua história com a Bahia? Eu vim à Bahia em 1968, pela primeira vez, para Salvador, no encontro das entidades gerais da ONU, onde decidiu-se sobre o Congresso da ONU, que é o 30º, foi feito depois em Ibiúna, em São Paulo. O famoso Congresso de Ibiúna, né? O famoso congresso onde nós fomos presos, né? Todos os delegados, inclusive o Vladimir Palmeira, o Luiz Fravasso, eu e outras lideranças. Né? Depois, quando eu voltei para o Brasil clandestino em 71, eu passei pela Bahia, porque eu desci, né? Eu ia de Bogotá para Manaus, fiz um pinga-pinga da VASP até Recife, depois desci de ônibus. E eu, quando saí do Brasil, trocado pelo embaixador americano em 69, dia 7 de setembro, nós estávamos presos já há 11 meses, eu, o Travassos e o Vladimir fomos, entre outros, eram 15 presos políticos que foram trocados pelo embaixador. Eu, no avião, me dei conta que eu tinha saído da minha cidade, no sul de Minas, com 14 anos de idade, tinha ido a Salvador uma vez, ao Rio 2 e a Belo Horizonte, ia tomar o poder governar o Brasil. Tinha a conclusão que precisava conhecer o Brasil. Isso se transformou numa obsessão na minha vida. Quando eu voltei a segunda vez, porque a primeira eu fiquei em Pernambuco e em São Paulo, apesar de ter passado pelos estados lá entre Pernambuco até São Paulo. Eu, todo mês, quando eu estava no Paraná, que eu fiquei de 75 até 80, teria anistia, todo mês eu visitava uma região do Brasil. Então eu saí do Paraná, atravessei São Paulo, Minas, e vim conhecer o CEPLAC, em Ilhéus, em 1976, porque eu estava com um projeto de plantar cacau em Rondônia. Depois eu fui para o comércio, plantei cacau lindo. Depois, quando eu voltei em 79, saí do Brasil, fui para Cuba, tirei a plástica, peguei um salvo-conduto da ONU, fui a Lima, peguei meu passaporte, eu voltei dia 19 de dezembro de 79 no Brasil. Eu fui um dos fundadores do PT, aí comecei a visitar o Brasil mesmo para valer. Então, eu vim muitas vezes à Bahia. Mas a primeira vez que eu vim à Bahia foi para ver esse congresso das entidades gerais. Eu tenho passado todas as minhas férias no Nordeste, já faz mais de 20 anos. Desisti do Sul e do Sudeste por causa da chuva e por causa do clima também. E me apaixonei pelo Nordeste. Conheço muito Pernambuco, conheço bastante Pernambuco, conheço bem Sergipe, a Bahia, o norte de Minas menos, que também faz parte do Nordeste. Fui várias vezes já, sempre vou para o interior, não fico só na capital, tá? Piauí, o Rio Grande do Norte, a Paraíba, Maranhão, então, eu sempre digo agora, no sul, no sudeste,
que nós não fazemos ideia como o Nordeste roubou nesses últimos 20 anos. A imagem, né, de 20 anos atrás. É o erro. De bem encostar um pouquinho. É o erro. Basta ir para uma cidade, escolher qualquer cidade média da Bahia e pensar como é que ela era 20 anos atrás, ou há 25 anos, mas as mudanças que o Nordeste fez nesses últimos 25 anos. Tá? Hoje existe outro Nordeste. E a Bahia, principalmente, está na vanguarda dessas mudanças. A imagem lá embaixo ainda é atrasada, eu vou chamar assim, uma foto preconceituosa, muitas vezes, e atrasada, desinformação. Por isso, inclusive, eu já comentei com você e com outros companheiros aqui, até com o governador Jerônimo, é preciso divulgar no Nordeste, o consórcio devia fazer uma campanha de divulgação do Nordeste, até pelas oportunidades de investimento que tem, e pela mudança da qualidade de vida também que tem acontecido no Brasil. Isso não significa que nós não tenhamos grandes problemas no Brasil, no Nordeste. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, que nós, fora que não tem praias iguais a do Nordeste brasileiro, ó, que eu conheço praias no mundo todo. Cuba talvez seja o país que tenha praias, né? Porque como Cuba é um jacaré, né? Tem 1.000 quilômetros, né? Tem a praias, porque a República Dominicana, os outros países têm praias muito pequenas, né? O litoral é pequeno. O litoral da Bahia, eu perguntei há pouco pro tem 1.100 quilômetros, entendeu? Alagoas tem 430 quilômetros. Isso é um potencial turístico que a Bahia tem, entre outros potenciais, fantástico. Zé, vamos voltar, vamos chegar na política agora. Esse podcast vai ser um pouquinho mais rápido hoje, tá? Vamos fazer aqui 30 minutos. Não é fácil conseguir 30 minutos na agenda do Zé, mas 30 minutos está ótimo para nós. Mas sou eu que não tenho tempo ou vocês que... Nós também. Hoje o governador nos convidou o Zé para tomar um café e isso acabou atrasando nossa agenda inteira. Mas desde ontem a gente tem conversado um bocado, eu queria te ouvir um pouco mais sobre a sua visão dos desafios da esquerda no cenário internacional hoje, com o conflito no Oriente Médio, com a guerra na Europa, mas com os desafios da economia. Os Estados Unidos enfrentando uma crise grande, de liderança mundial inclusive, China, Rússia, Indonésia, que você comentou, e nos parece que nós estamos vivendo um processo de transição da nova ordem mundial, vou chamar assim, e a esquerda e a classe trabalhadora vendo a ascensão da direita e em alguns lugares da ultradireita como produto político dessa crise, enquanto o capitalismo derrubou os muros, digamos assim, para o capital. Então o caboclo investe em Tóquio meia-noite até Los Angeles na outra meia-noite, foram levantados muros, ainda mais muros para a classe trabalhadora e por aí migração, enfim, desafio danado. Esses últimos 20 anos de neoliberalismo, ou 30 anos, gerou ainda mais desigualdade, ainda mais concentração de riqueza. Queria que você desse uma pincelada como é que você está vendo, sobretudo aqui para nós na América Latina. O mundo é outro. Não nasceu ainda o mundo novo, mas o velho mundo da globalização, da financiarização, já deixou sua herança, que é o crescimento da extrema-direita, desconstituição dos estados de bem-estar social e a flexibilização, né, desregulamentação e financiarização total do capitalismo. E as consequências são o Trump, o Bolsonaro, Miller na Argentina, Meloni na Itália, avanços da direita na Suécia, na Holanda, inacreditável, na Alemanha, a possibilidade, inclusive, da Le Pen, que já foi para o segundo turno, já teve 45% de voto na França. Então essa é uma realidade. E a realidade também do surgimento da China, da Índia, da Rússia. A Rússia, sim, em 23 anos, se nós lembrarmos da Rússia do Eltsin e vemos a Rússia de Putin, é 880, né? A Rússia hoje está reorganizada, inclusive suportou as sanções e o boicote internacional dos Estados Unidos. E temos também o Irã, a Turquia, a própria Nigéria, a Indonésia, que já estão com 260 milhões de habitantes. A Indonésia, particularmente, tem um governo, tem uma elite que vai levá-la ao desenvolvimento. E o Brasil, que de per si é uma potência, né, e lidera, certo, a América do Sul
da América Latina, né? Ao lado da Argentina, da Colômbia, e do México, do Chile, que são países que têm, né, uma vocação para essa integração, da própria Venezuela. As consequências estão aí, a estagnação da Europa, a crise política, né, nos Estados Unidos, apesar dos dinamismos da economia americana, em parte por causa da máquina e do complexo militar, sabe? E também do poder militar de informação e do dólar, né, que beneficia muito os Estados Unidos, mas já há uma multipolaridade no mundo. E com a Europa que acabou se atrelando de novo totalmente à política externa dos americanos a partir da invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Por razões da própria cerco que os Estados Unidos e a OTAN montaram no entorno o avanço oriental da OTAN. da Rússia. Então é um novo mundo. E é um novo mundo também que todos os países estão buscando pela crise climática, pelos efeitos e o exemplo do que aconteceu na pandemia e pela própria desglobalização. Os países estão se voltando para a segurança alimentar, energética, tecnológica, e há uma disputa e uma guerra comercial dos Estados Unidos e da Europa contra a China, e que é política também, porque envolve a questão de Taiwan, a questão mesmo de Hong Kong, que mostrou a tentativa de subverter dentro da China a ordem política. Então há uma disputa no mundo e abre uma oportunidade para países como o Brasil, porque nós temos a soberania alimentar e energética, inclusive limpa. Podemos evoluir para uma agricultura orgânica, sustentável. Mas nos resta a tecnológica. Mas nós temos que é a questão da reindustrialização, da neoindustrialização, que todos os países estão fazendo. Hoje, se falar em política industrial no Brasil, né, ficou proibido nos 7 anos. Né? Hoje, os Estados Unidos, o Biden fez um plano de 3,4 trilhões de dólares. O PIB brasileiro são 2 bilhões de dólares. Então, ele fez 1 trilhão e 400 bilhões a mais. Que envolvia meio ambiente, transição energética, avanços de inovação tecnológica e reindustrialização. Envolvia também questões sociais, como creches, financiamento educacional, anistia para financiamento educacional, a questão da mulher. Era um plano. Alguma proteção social ainda. E o que nós estamos assistindo, portanto, basta olhar a Europa tomando medidas contra o capital árabe que vai comprando empresas estratégicas, como o caso da Espanha, a Grã-Bretanha fechando o mercado de aço para a concorrência chinesa. O Brasil tem que também buscar internamente uma unidade, um programa mínimo, uma coalizão social para além da esquerda que envolva setores do empresariado importantes, tanto do agronegócio como do setor industrial, de exportação e o setor industrial de máquinas e equipamentos, setor de complexo de saúde, setor químico, para que o Brasil, porque sem uma industrialização, a inovação, o aumento da produtividade, o aumento da renda média, nós não podemos pensar um país como o Brasil pode sobreviver com a agricultura e com a mineração, mesmo agregando valor. O Brasil precisa, para se completar, de dar um salto. Para isso, nós temos que mudar as ideias que acabaram prevalecendo depois do golpe contra a Dilma, contra os bancos públicos, contra a empresa estatal, contra a política industrial, e principalmente sobre os juros e concentração tributária. Porque no Brasil a estrutura tributária concentra a renda em vez de distribuir como na maioria dos países. Porque nós não taxamos, não estruturamos a tributação sobre renda, riqueza e patrimônio, e sim sobre consumo e produção. Por isso a reforma do IVA agora vai tirar da indústria um peso tributário. Certo? É preciso inverter a pirâmide. Hoje quem está na base paga 3 vezes mais imposto que quem está na cúpula. Quem está na... inclusive a própria imprensa, né? A Folha, o Valor Econômico, o Globo, tem mostrado esse absurdo do imposto de renda no Brasil e tem que cobrar imposto de lucros e dividendos, são 600 bilhões. Fora que tem 500 bilhões de renúncia fiscal, de subsídios, de incentivos. E não vou nem falar de sonegação e ilusão fiscal, como agora o ministro Haddad propôs
uma série de medidas para diminuir a elisão fiscal. Né? Essa do ICMS, das subvenções que dá para o CNS, é um deles. Se você soma tudo isso, dá 200, 300 bilhões. Então, é preciso... isso é uma tarefa de médio prazo. Nada no Brasil vai se resolver em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nenhum dos grandes problemas nossos. Precisamos de uma estratégia de 12 anos. Precisamos de uma coalizão, de um bloco social que impulsione isso. Precisamos refazer. Foi feita uma aliança, uma frente ampla para eleger o presidente Lula e derrotar o bolsonarismo. Agora nós temos uma coalizão para sustentar o governo, que agora inclui até o PP e o PR. Nós temos que construir um bloco social, um bloco político, para um programa de desenvolvimento nacional. Encontre pontos comuns com vários setores das elites e os setores populares, das esquerdas, para nós impulsionar o país, porque a esquerda sozinha não consegue fazer essas mudanças. Então, a agenda, para além da agenda do governo, né, para além da agenda dos 4 anos do governo Lula, a gente pensar mais médio e longo prazo e falar em governo Lula, deixa eu começar com uma provocação, então. Tem uma política econômica do Lula e tem outra do Haddad? Não, eu tenho falado sobre isso. Não adianta criticar o Fernando Haddad, como ministro da Fazenda, que a política econômica do governo é do presidente Lula. E essa política econômica, ela é realista e pragmática. E ela é feita a partir da correlação de força que nós somos minoria. Os partidos e os setores sociais, as classes médias cosmopolitas, anti-bolsonaristas da grande cidade, votaram no presidente Lula, ou elegeram dessa vez, mas tem um programa econômico liberal. E os partidos que nós apoiamos a PEC da transição, aprovamos a PEC da transição, e agora aprovamos o IVA e aprovamos medidas, impostos sobre offshore, fundos exclusivos, lucro sobre capital próprio, e podemos aprovar amanhã, certo, sobre imposto de renda e lucros e dividendos, numa coalizão dentro do parlamento. Mas essa coalizão apoiou uma política de descapitalização dos bancos públicos e de proibição que o BNDES financiasse exportação, que é uma coisa que nos expor ao ridículo público internacional, porque todos os países do mundo têm poderosos bancos, ex-bank, como chama, o Japão tem, a Alemanha tem, a Espanha tem, os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, ao fazer as reformas de Bretton Woods, criou o BIRD, o BID, o FMI e o Banco Mundial. O Banco Mundial, o Banco Interamericano, certo? Depois a OMC, os acordos de Basilé, para regular o capitalismo. Por causa das crises, do crack de 29, por causa da Primeira e Segunda Guerra Mundial, chegou-se à conclusão que era preciso regular o capitalismo. Margaret Thatcher Reagan iniciou a fase de desregulamentação e financiarização, como eu já disse, desmonte do Estado Bem-Estar, que dura 40 anos, que as consequências estão aí. Então o Brasil precisa de bancos públicos, porque o principal problema do país hoje, se nós for analisar, é a concentração de renda que debilita o mercado interno, muito, porque a renda do trabalho, certo, foi caindo, a renda média é baixa. Como é baixa, o trabalhador tem que financiar para comprar tudo. Móveis, roupa, aparelhos eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, viagens, até material escolar. E paga 30%, 50% de juros numa inflação de 4,5%. E numa taxa Selic, que podia ter sido já ser 9%, mas é 11,75%. Né? Então, quer dizer, o spread bancário, quer dizer, a diferença entre o que os bancos pagam para ter o dinheiro e que eles emprestam é 30%. No mundo é 2%, 1,5%, 3%. Então, existe uma concentração de renda também pela apropriação da renda da classe trabalhadora pelo sistema bancário financeiro. E outra, pelos impostos. Imagina que um trabalhador paga de imposto na água, na luz, em telefone, no transporte, nos alimentos, em tudo que ele compra, entendeu? Paga 3 vezes mais que paga 1% dos brasileiros que tem quase 1/3 da renda, e os 10 que tem a metade da renda. Os outros 100 milhões de brasileiros não têm participação na renda nacional, os 2 milhões mais ricos. E 20 milhões não tem nem 1% da renda nacional, por isso que tem fome. E tem os problemas sociais que nós enfrentamos. Então, essas tarefas são tarefas de médio e longo prazo. E o PT? E o papel do PT nisso? Porque também não pode delegar tudo para o governo fazer. Pelo contrário, no meu entendimento, o papel do PT, primeiro,
é que depois de 7 anos de repressão, nós sofremos uma repressão não só jurídica, como se fala da guerra jurídica, o uso da justiça com fins objetivos políticos foi o mensalão a Lava Jato. Nós sofremos repressão mesmo, porque nós não podíamos sair na rua com as camisetas da CUT, do CONTAG, do PT, do MST, do Movimento Trabalhadores Sem Teto. Sim. Risco de vida por várias vezes. Os outros partidos. Então, e sofremos perdas políticas de lideranças, de quadros administrativos, dezenas, centenas. Desde o mensalão. Então nós estamos num período de reorganização do partido. A principal tarefa é essa. Reorganizar o PT como força política. Porque a imagem do PT, o apoio eleitoral e social que o PT tem é 10 vezes maior que o tamanho do PT hoje. O PT pode ser muito maior. Então, uma das tarefas mais importantes do partido é a sua própria organização e a disputa política cultural e dos territórios. Porque nesses anos, no Brasil, houve uma mudança social e cultural enorme. No caso do neopentecostal, no caso do fundamentalismo religioso, no caso da ocupação dos territórios pelas forças dos partidos de direita. E dos vereadores, deputados, prefeitos. E nós recuamos. Nós como todo, a esquerda como toda. Os companheiros do PCdoB, do PDT, do PSB. Inclusive o movimento sindical popular também recuou. Não é que nós não tenhamos base, nós temos, mas nós vimos agora no 1º de maio e no Grito dos Excluídos, que não houve uma mobilização nacional. E mesmo agora, nesse momento, por exemplo, que a reforma tributária é a principal tarefa nossa, nós vimos fazer uma campanha nacional com relação aos juros e à reforma tributária. Então, o partido ele deve se auto-organizar para ser uma expressão da força política, eleitoral e social que ele tem, mobilizar para fazer essas lutas que nós temos, essas agendas que nós temos. E a principal é a luta contra a pobreza e a desigualdade, a luta por uma reforma tributária progressiva e a luta para a redução do juro no Brasil e essa defesa de um projeto de desenvolvimento nacional. E o partido tem que sustentar e apoiar o governo. Uma coisa é a crítica, o debate, a discussão das políticas de governo dentro do governo e entre os partidos e o governo, as bancadas e o governo. Outra coisa é sustentar o governo. Eu dou como exemplo. As medidas que o Haddad propôs, que não eram só o IVA e a âncora, que depois puseram esse nome já, arcabouço fiscal, não sei porquê, era também esses impostos. Eu falei para o Haddad na época, e para o Laio, desculpe lhe interromper, mas arcabouço fiscal, a diarista lá de casa virou para mim e falou: "Seu Haddad, você passa o dia inteiro assistindo o jornal, me explica para mim o que é esse calabouço fiscal aí." Calabouço fiscal. A gente é ruim de vender as coisas também, né? Acho que essa palavra não foi boa. Mas a ideia é um acordo realista com as forças do mercado, porque elas são poderosíssimas. Isso é o capital financeiro, são os bancos, os fundos de investimento. Né? Porque o Brasil tem uma dívida pública de 5 trilhões. Essa dívida pública está na mão, certo? 17 mil pessoas físicas e jurídicas, que representam uns 15, 20 milhões de brasileiros. Os grandes bancos, os fundos de previdência e os fundos de investimento. Né? Tem um pouco capital estrangeiro, que antes era grande, nós desdolarizamos a dívida pública e alongamos a dívida pública nos anos do Lula. E apesar de representar muito do PIB, mas só de não ser dolarizada, só de ser em moeda própria. Que não há, e como nós temos reservas, podemos ter quase 400 bilhões de dólares, nós estamos muito protegidos. Sim. Nós temos uma âncora muito poderosa, que são essas duas. As reservas, certo? E a dívida pública desdolarizada. Apesar que nós temos dívidas em dólar, mas temos também reservas em dólar. Né? Então, eu acredito que o papel do PT era e é apoiar a política econômica do governo, apoiar as medidas que o ministro da Fazenda propõe e trabalhar para aprová-las todas, porque se aprovar todas no Congresso, seguramente nós teremos condições, certo, de fazer investimentos públicos para além do que está previsto. Se nós não aprovarmos essas medidas e ficarmos discutindo que está errado o que o Haddad está fazendo, certo? Que nós não devíamos ter apresentado a proposta de fiscal, eu quero saber quem ganha com isso. Até porque o Congresso sinalizou pelos seus presidentes da Câmara e do Senado que iria manter o déficit zero como objetivo, certo? Pode-se fazer déficit público? Pode-se fazer déficit público e investimento anticiclo em períodos
de crise e de baixa capacidade de investimento. Agora, você precisa ter condições políticas e acordo com as forças econômicas para fazê-lo, entendeu? Nós temos uma dívida pública sob controle, a dívida líquida. Agora, o problema é que nós pagamos 7, 8% de juro real. Porque dívida pública hoje, todos os países do mundo têm, até 150%, 250% pelo Japão e a Itália. Só que paga 1% de juro, meio por cento. Então, sobre 5 trilhões, você paga 50 bilhões, 100. Nós pagamos 600 bilhões, 700 bilhões, que não pagamos, nós emitimos dívida, que aumenta a dívida pública. Então, se nós baixarmos o juro, a inflação, mais 2%, significa que nós estaremos pagando 100 bilhões por ano. Aí não afeta. Você deixa, a dívida cresce. A dívida pública brasileira está crescendo muito pelos juros da dívida pública que nós pagamos, que é a maior concentração de renda que existe. Porque isso é para 17 mil pessoas, fins jurídicos para 10 milhões, 15 milhões. Sendo que esses 10, 20 milhões, vamos lembrar assim, os aposentados, os pequenos investidores, representam 80%, que fica com 20%, os 20% ficam com 80% desses 700 bilhões, 600 bilhões. É uma concentração de renda, é uma máquina de concentração de renda isso. São questões que precisam ser encaradas. Não se resolve isso a curto prazo. Aí vem a questão de uma perspectiva de 12 anos, que eu tenho falado, 3 governos. Porque vamos lembrar o problema da segurança pública e do sistema penitenciário. Nós temos que mudar tudo do sistema penitenciário. Mas não muda em 1 ano, 2 anos, 3 anos, até porque não tem recurso para isso. Cada assunto, a revolução educacional e tecnológica, porque o Brasil precisa fazer em 10 anos, 100 anos de avanço no setor educacional e tecnológico. Porque nós estamos entrando no século XXII, quase, porque daqui a pouco é inteligência artificial, tudo vai encurtar muito. E nós temos um sistema educacional do século passado. Né? Então, essa questão do ensino médio, das escolas técnico-profissionais, das mudanças no ensino fundamental, problema gravíssimo de gestão que tem, problema grave que tem na formação dos professores, problema das direções das escolas, problema da participação dos pais e mães na educação, entendeu? Fora o problema político que nós temos da direita, né? Disputando a concepção de educação, tudo isso. Então, quando eu falo que precisa de 12 anos, é porque, por exemplo, a transição do agrotóxico biológico, né? A consolidação nossa de uma energia limpa, eólica, solar, ou com hidrogênio, certo? Ou mesmo que as grandes hidrelétricas ficaram um pouco para trás. Hoje são pequenas centrais hidrelétricas e o Nordeste já se sustenta, se ilumina, tem pulso solar e eólica. Não pode porque não tem potência e é intermitente, tem que ter energia térmica, né? Basta ver swap que tem 1,2 giga, mas a eólica e solar está completando isso. Então eu acredito que o PT vai fazer um congresso em 25, nós temos que pensar tudo isso nesse congresso, né? Como é que nós vamos fazer também essa mudança do PT. O PT também precisa de uma atualização assim, política, teórica, de organização, para enfrentar os desafios. Porque se nós analisarmos a situação da direita, eu tenho dito, fortalecimento, nós temos que observar como é que esses partidos estão se fortalecendo. Não é só parlamentar e eleitoral, também território, diretórios e lideranças e militância. PP, PF, PSD, PN, União Brasil, eles estão ficando fortes. Sim. Partido de Liberdade, no programa, a grande diferença hoje é que a direita diz que é direita, que é conservadora, tem a agenda dela, tanto moral como política e econômica, cada partido vai lá. Se nós olharmos, eu acabei de escrever um artigo que vai ser publicado agora sobre isso, polarização ou projetos para o país, né? Mostrando que quando o PSDB e o PT disputavam, também falavam que era polarização, não é polarização. Hoje o país está muito politizado. Está muito politizado e em disputa político-cultural. E a direita está ganhando essa disputa político-cultural. Isso é uma tarefa nossa. A tarefa de formar uma coalizão, um bloco social para fazer esse programa de desenvolvimento e a tarefa de disputar da maneira territórios e político-culturalmente com as forças de direita, porque elas vão permanecer. O bolsonarismo e as forças de direita, que são duas coisas diferentes. Eles não se unem no Congresso. Quando se unem, você viu, deu 31 senadores
o Senado. Se eles elegerem em 26 15 senadores, eles vão ter 46 senadores, faltando 5 para a maioria constitucional, de fazer reforma da Constituição. Mesma coisa na Câmara. Nós, o PT, e o PSB, o PDT, o PSOL, Rede, PV, nós temos 120, 130 no máximo. Não, chegamos, 80 mais 30, 110, 120 deputado. Se nós unirmos o PSD e o MDB, certo? Nós passamos a ter 200, 210 deputados. Então, você vê, isso já unindo com um partido de centro-direita, que é o PSD, que é o menos de direita, vamos dizer assim. E que aqui ou acolá votou no Lula ainda. Se houver a fusão agora, ou a federação entre a União Brasil e o PT, vão ser 80 da federação do PT, 90 do PL e 80 da federação do PP, que é a União Brasil. São 250 deputados em 3 partidos. A tendência... Isso que eu ia te perguntar. Mas a tendência é caminhar para uma concentração maior? Acredito que eles vão... Menos pulverização partidária e uma concentração da mesma maior. maneira que se aprovou o fim da coligação proporcional e a cláusula de desempenho, É que a gente ainda não colhe frutos disso, né? O primeiro vai reflexo se é aprovar. pulverizar. A tendência é se aprovar alguma medida que deixe o voto nominal para trás. Por exemplo, lista fechada. Lista fechada ou distrital misto? Acho que está mais para lista fechada. Pelo que eu ouço nos bastidores, por exemplo... Para mim é um sonho, você sabe. Desde aquele relatório do Fontana, que eu estava muito convencido de que a lista fechada, construída pelos partidos e o empoderamento dos partidos no processo eleitoral... do PP, da União Brasil e do PR, que eles estão dispostos a aprovar. E o Caiado deu uma entrevista esses dias, eu estava vendo na televisão Cultura, acho que era na TV Cultura de Goiás, ele dando uma entrevista falando que ele foi relator da reforma eleitoral, dizendo que lá já eles defendiam, eu já vi líderes do PR e da União Brasil defender para mim abertamente que é preciso fazer lista fechada. Esse é um problema, porque as esquerdas se debilitaram muito. Deixa eu tentar fazer um exercício de futurologia, porque hoje o voto nominal ajuda muito mais a ultradireita e os bolsonaristas do que a direita como um todo, ter partido. Então, mas você vai conversar com deputados do PT sobre isso e fala, não, Zé, deixa disso. O povo não vota em partido, vota em candidato. Mas a gente sabe que... no PT, gente. Mas a gente sabe que você foi líder do PT. Volta e meia a gente tem uma opinião dos parlamentares do PT e outra opinião construída dentro do partido. Deputado termina a eleição, no outro dia já é candidato à reeleição, está trabalhando. Sem querer falar mal de deputado nenhum, gosto de todos vocês, mas... Faz parte da dinâmica. Faz parte. Eleitoral. Deixa eu puxar para a Bahia um pouquinho. Hoje você teve com o governador Jerônimo, teve com o senador Wagner. Como é que você está vendo esse 5º mandato do PT? Um negócio, por si só, extraordinário. A gente ganhar 5 vezes na Bahia e ganhar de quem a gente ganhou, ganhar de ACM Neto, ganhar de um representante, de um Magalhães, enfim. Como é que você está vendo? Como é que você viu essa vitória? Como é que você está vendo as possibilidades com o Jerônimo governador? Eu acho que foi um feito histórico a eleição do Mineirão. Ele ganhou uma eleição por 5ª vez. Só o Hamilton que ganhou 6 eleições, né? Porque ele elegeu o Wilson Martins ser vice, depois o Rompimento. Hoje o Wilson até é deputado pelo PT, né? Não sei se é deputado, mas estou como suplente. Ele foi do PSB, era do PSB. Então é um feito histórico. E principalmente porque era o CN Neto e o João Leão que tinha ido para lá e tinha apoio, nós sabemos, dos 3 grupos mídia da Bahia, né? Record, SBT e Globo, para chapa do CN Neto. E ele realmente tinha uma vantagem clara, né, em todas as pesquisas. Essa virada foi muito pelas gestões que nós fizemos, os 8 anos do Vargas, os 8 anos do Rui, e pela presença também do Lula, do Wagner, do Rui, do Otto, que é muito forte numa campanha eleitoral, né? E da militância e das bancadas parlamentares desses partidos. Então acho que nós ganhamos também por isso. E também porque tínhamos que apresentar para a Bahia, e sem, evidentemente, querer negar os avanços que a Prefeitura de Salvador na gestão do ACM Neto
também alcançou para Salvador, não se trata disso, do ponto de vista... A gente não zera ele, não. Acho que um erro dele, inclusive, foi tentar zerar os governos do PT. Dizer que era a pior educação do Brasil, a pior saúde do Brasil. Não era esse o sentimento do Eu vi povo. os avanços aqui. Eu andei pela Bahia lançando meu livro, né? Tipo, várias vezes. Só não fui o Luiz Eduardo, que eu não conheço ainda, e Bahia, que eu preciso conhecer. Mas para cá eu visitei bastante cidades. Eu vi os avanços na área da saúde, na área da infraestrutura lá, e a economia, né? Porque o governo tem que ser capaz de criar as condições para a economia baiana crescer, né? A Bahia tem um potencial fantástico, né? Porque esse fato da Bahia ter 700 e tantos mil pequenos agricultores familiares é uma riqueza fantástica para o estado. A Bahia tem essa condição mineral que a Bahia tem, né? Eu estava estudando isso agora, por acaso. Por isso a urgência da FIOL, por isso que a gente resgatou o projeto. Com o Manuel, que era acender, e com o Carvalhal. E perguntei muito sobre isso, né? E o potencial turístico que a Bahia tem e industrial, porque a Bahia já é um estado industrial, né? E essa vitória de trazer Bliartim para cá, ela vai ter consequências, porque a rede de fornecedores, o complexo que vem em volta disso, você vê que eles já estão falando em 10 mil empregos agora. São empregos que o salário médio é 10 vezes o salário do comércio e 7 vezes o salário do serviço. Quando você fala em 100 mil trabalhadores na indústria, você está falando de 1 milhão de trabalhadores no comércio, entendeu? Porque o salário é 7 ou 10 vezes maior. É um avanço. E a Bahia também nessa parte da infraestrutura de energia. Também que avançou muito na infraestrutura rodoviária. E os portos, que é uma questão fundamental para a Bahia também. Então, eu acredito muito na capacidade do Jerônimo e da nossa coalizão de governo e da capacidade administrativa para criar as condições para grandes movimentos. O que precisa proteger? O meio ambiente. Aliás, o governador passou o filme de 5 minutos da Secretaria do Meio Ambiente sobre a questão ambiental na Bahia, né? Produzido pelo nosso secretário Dudu Eduardo, que ainda nos filiou ao PT. Dudu, nós estamos cobrando, você tem que se filiar no PT, viu? Cobrar dele depois da filiação. Fala para ele que eu vim ensinar. Pronto, aí o Zé vai abonar. Melhor é trazer o Lula. Se o vier, o Jacques Wagner e o Jerônimo representam bem o PT e você, mas eu posso ensinar também. Eu acredito muito no potencial da Bahia. Eu tenho dito muito para as pessoas que vêm conversar aqui no sul do Nordeste que eles têm que vir no Nordeste. Escolhe qualquer cidade de 200, 300, 400 habitantes, qualquer estado do Nordeste, vai visitar para você ver o que é o Nordeste hoje. Não vai nem na capital, precisa da capital. Ou então escolhe uma região da Bahia e vai lá, passa uma semana visitando a economia. Você sabe que elas se parecem? A Vitória da Conquista, Feira de Santana, Juazeiro do Norte, Caruaru, Mossoró, Campina Grande, essas coisas. Todas têm uma dinâmica, um dinamismo muito grande, econômico e tal, cultural, social. Regional, né? E elas puxam toda a região. E elas entre si se parecem também. A tal da cultura nordestina, que a gente chama que é a do semiárido, a da caatinga, a do sertão, elas se parecem. E é engraçado o quanto elas ainda são invisíveis para o resto do Brasil. O olhar, talvez, de um sudestino, de um sulista sobre o que é Mossoró, eles não fazem ideia de Mossoró. Quando eu ia a Mossoró há 30 anos atrás, eu já ficava impressionado pela parte cultural, né? Que Mossoró é uma cidade muito cultural, né? Muito. Já fiquei impressionado com a cidade. Teresina, o que Teresina mudou nesses 30 anos? Né? Quando eu negócio assim, você chega... Eu fui em Caruaru agora, recentemente também, é uma mudança fantástica, né? Quando eu vivi aqui, na década de 70, 2 vezes, e visitei na década de 80, 90, por exemplo, Itapetim, que fica lá é de São José do Egito, e Itapetim, né? Descendo lá, Paraíba e Pernambuco. Eu conheci ela em 75, conheci em 2000 e conheci em 2012. Eu não fui agora. A mudança de 2012 para 2000 tá um negócio assustador. E para quando nós chegamos lá para plantar uma base política lá, o Jornal da Silva Rocha, nem se fala, entendeu? Agora, quais são os desafios? Como combinar o agronegócio e a agricultura familiar, como combinar o turismo com o meio ambiente, como combinar o crescimento e desenvolvimento industrial, mineral, né, com a distribuição de renda, com melhores condições de vida, e fazer essa revolução educacional, que é o desafio do Brasil, está na agenda. Né? É lógico que o crescimento econômico, o desenvolvimento social, quando ele é com distribuição de renda, ele vai resolvendo todos os problemas.
que o Vladimir Palmeira, que é meu mestre, ele fala para mim às vezes, quando o crescimento econômico é muito forte, todos os outros setores vêm atrás, vai mudando, entendeu? A pressão é tão grande que a educação muda tudo. Mas nós precisamos, as universidades têm que se ligar, nós temos que repensar o sistema universitário brasileiro, porque tem que se ligar às empresas, à revolução tecnológica, né? e a distribuição geográfica, entendeu? Nós temos que priorizar alguns setores e investir pesado no desenvolvimento tecnológico e educacional, né? Além, porque nós fizemos uma revolução no Brasil nos 40 anos, universalizamos o ensino fundamental, demos merenda escolar, todos os problemas, transporte, né? E material escolar. Agora nós precisamos levar a qualidade, né? Diminuir, você também, porque há muita fuga, né? Sim, é vazão. Tem vazão, certo? E o ensino técnico profissional e médio, essa combinação entre a cidadania, as ciências humanas e a produção, as ciências exatas e a especialização. Talvez os institutos federais, como esse que eu filmei, né? Tem a maquete lá na hoje o governador. A Escola de Tempo Integral de Jerusalém. Escola de Tempo Integral. É isso que o Brasil precisa, de colocar todos os jovens em escola integral. O governador vai perseguir e tentar fazer 260 dessas na Bahia inteira. Eu estou muito otimista. E o presidente prometeu, se comprometeu, né? 100 institutos federais tecnológicos. Nós temos 31, 35. Todos os prefeitos deviam colocar como objetivo nos próximos 4, 6 anos de todas as crianças estarem na escola integral. Muitos prefeitos fizeram, o Zeca disse, 14 anos de governar a cidade, fizeram quase 80%, 70% no integral. Esse é um desafio. E também mudar os currículos, a formação dos professores, a gestão, porque parece complicado, mas esse dia eu li o artigo de um grande educador, que é o procurador dele, dizendo isso, que é o feijão com arroz. Boa gestão, bons diretores, bons professores. Boa formação. Boa formação, né? E disciplina, porque precisa de disciplina. Sim. Falar em prefeitos, você acha que esse ano a gente recupera um tamanhozinho do PT? 2016 e 2020 foram muito ruins as eleições municipais. Para a esquerda como um todo, para o PT, mas você acha que a gente consegue ampliar o número de prefeitos Eu do acho PT? que nós podemos ampliar muito o número de vereadores. O Lula tem 60% de voto em mais de 2 mil municípios brasileiros. Tem que eleger vereador nesses municípios. Nem que seja 1, 2. Já é uma... Depois nós temos que disputar, certo? Aonde nós temos chances de vencer em cidades médias e grandes. E temos que nos apoiar nos aliados onde eles podem vencer, porque o nosso governo não é um governo do PT. Não é só do PT, do PSB, do PDT, do PCdoB, do PV, da rede do PSOL. É um governo que inclui PSD, inclui o MDB, a lei. No caso do PP e do PL e do União Brasil é mais difícil, né? Eles vão disputar conosco. Mas não o PSD e o MDB. Eu sempre digo, o PSD, o MDB e o PT são 160 deputados e quase 40 senadores. Devia ser a nossa... Evidentemente nós e os outros 5 partidos de esquerda, entendeu? A Rede, o PV, o PSOL, o PCdoB, 6 partidos, PDT e o PSD. E esses partidos deviam ser a base na Câmara e no Senado e pensar no país também. Isso não significa que nós vamos ter unidade nas questões econômicas, porque não temos. Nem no eleitorado do voto no Lula tem, porque eles têm outra visão do papel do Estado, da economia, sabe? Essa questão do projeto de desenvolvimento nacional e a questão do papel das estatais dos órgãos públicos e de políticas industriais, pode para a agricultura, mas não pode para a indústria, entendeu? Porque é uma coisa, né? Pode para a mineração, porque o Brasil não cobra imposto da mineração, não cobra imposto da agricultura. Um país pode... Toda a riqueza tem que ser taxada para o país poder se desenvolver. Ou agricultura, ou mineração, ou gás e petróleo, e a estrutura tributária nacional. Nós cobramos um pouco da agricultura, cobramos um pouco da mineração, não cobramos imposto de exportação, o que é certo. E o petróleo, que nós tínhamos a possibilidade de capturar uma parte da renda, criar um fundo soberano, como todos os países fizeram, eles tiraram isso para o Temer Bolsonaro de nós, e nós passamos a distribuir royalties para os municípios
e para os estados, coisa que os outros países não fizeram. E criamos uma distorção grande nessa relação dos municípios. Essa coisa do royalties municipal nós erramos. Então, aí tem a estrutura tributária. A estrutura tributária está de ponta cabeça, não cobra imposto, cobra da produção e bens, consumo e produção, e não cobra da riqueza da propriedade. Então, tá. Então, o país, isso aqui é um regulamento, o país também tem que resolver. Para resolver isso é que eu falo, precisa formar maioria no país, maioria parlamentar. Então, é uma estratégia de 8, 12 anos, porque nós vamos pensar em eleição municipal, nós vamos retomar o nosso crescimento esse ano, vamos garantir. A gente tem a grande vitória em São Paulo, Minas, Belo Horizonte, podemos disputar Salvador, Fortaleza, Natal, muitas capitais nós podemos, Goiânia, com chance, né? E ter prioridade em eleição. Quais são as cidades médias em que devem ganhar? E depois, um grande esforço para eleger um grande número de vereadores. Porque você sabe que campanha de deputado federal e estadual, eu me elegi deputado federal sem ter prefeito. Muito pelo meu esforço de eleger, porque foi muito difícil a eleição de 90 em São Paulo. Para mim, mais ainda, por razões internas do PT. Né? O dono do setor do PT católico me via como uma ameaça política e ideológica, vamos dizer assim. De certa maneira, eu tive dificuldades na minha campanha, mas eu me elegi por causa do apoio dos vereadores e da militância também, que eu sempre tive muito apoio da militância para minhas campanhas. Né? Elas nunca foram campanhas muito caras, porque a última PT me elegeu. 500, tantos mil, 600, quase 600. O PT que me elegeu. Você estava coordenando a campanha nacional, não dava nem tempo de fazer campanha de deputada. A maioria dos diretórios me tirou como candidato prioritário, fez campanha para mim. E em 98, eu também já, como eu tinha sido candidato a governador, eu já tinha um eleitor, né, geral que votava em mim. Eu nunca fui assim de fazer grande campanha para deputado. Eu acho, Zé, que a gente está muito alinhado. Aqui na Bahia, nós temos dito, né, nós vamos para a eleição municipal com a responsabilidade de quem é o partido do presidente da República e de quem é o partido do governador do estado. Então nós temos que aumentar a governabilidade deles, dar mais solidez à nossa coalizão. E claro, onde o PT tiver chance de disputar, nós vamos disputar com o 13, vamos disputar com a candidatura do PT. Mas onde algum aliado tiver em melhor posição para derrotar o bolsonarismo ou derrotar o carlismo, nós não vamos deixar de ter a responsabilidade. Mas acho que no PT acho que há consenso no PT sobre essa estratégia, espero. Acho que sim. No PT da Bahia, sim, a gente aprovou essa política com certa tranquilidade. Aqui o Lula, na eleição passada, deu uma bagunçada. O Lula saiu da prisão e dizendo, onde tiver um companheiro ou uma companheira do PT que queira ser candidato a prefeito. Nós tivemos 161 candidatos a prefeito e em 50 o vice era do PT, ou seja, aí a gente isolou o PT. Ele optou por uma política de reafirmação do PT. Sim, isso foi acontecendo. Mas para os estados onde a gente era governo, isso desarrumava. E culturalmente aquilo pode ter um papel, mas eleitoralmente não foi melhor. Nem pedagogicamente é bom, é muito ruim. Até que em 24 acho que nós vamos mudar isso aí, vamos fazer essa política que você definiu. Eu tenho clareza do papel do PT. Acho que o papel do PT, primeiro, é ele se reconstruir como uma força que ele é, social eleitoralmente, precisa ser em termos de organização. Né? Segundo, a mobilização, grandes campanhas. Por exemplo, agora nós vamos começar uma campanha pela reforma tributária progressiva. Mesmo que a janela política no ano eleitoral, mas se você ler os jornais, a imprensa toda hora está falando do absurdo que é o imposto de renda no Brasil, né? Essa coisa de não taxar o custo de dividendos, que é uma batalha que politiza, educa também a sociedade, como uma batalha de juros altos. Que, aliás, o Lula chamou essas campanhas do juro alto, sim, da reforma tributária e da luta contra... Provocou, tentou mobilizar, nos chamou e pouca coisa foi feita. Por exemplo, quando a Câmara aprovou desmonte do Ministério do Meio Ambiente, o marco temporal, nós vimos ter mobilizado, porque as classes médias, os empresários, os intelectuais, os artistas iriam apoiar, não quiseram. O 1º de maio mostrou a fraqueza de 3 mil pessoas no Gabal com a presença do Lula. Se bem que o Lula só anunciou que ia no dia anterior. Depois, veio os excluentes. Mas as centrais e os sindicatos não estão sofrendo demais com o ataque de Temer ao movimento? Ele levou 30, 40 mil mulheres para as margarinas. Então é um problema também de mobilização, voltar ao hábito. Por que não fazer um plebiscito nacional sobre a reforma tributária, do imposto de renda, coisa? Ideias, sabe? E o outro. E é de fácil comunicação, né? Quem quer taxar rico, quem quer taxar pobre. E o outro papel do partido, além
é sustentar o governo, apoiar o governo. Discutir, debater dentro da bancada, no ministério, dentro do partido, com o governo, tudo bem, mas quando o governo apresenta uma política, nosso papel é apoiar. A sustentação e avançar. Porque, no caso do Haddad, é quase uma covardia nós não dar apoio total a ele para aprovar todas as medidas que ele queria, porque todas as medidas que ele queria transformam o déficit zero no mal menor. Sem essas medidas dele, o déficit zero vira contingenciamento e corte. Porque nós temos um pacto para eles lá, entendeu? E nós temos esse problema das emendas impositivas, emendas de bancada, entendeu? A alternativa é voltar ao teto? Não pode ser. Acho que isso já está superado, agora nós temos que olhar para frente. Tem agora a batalha de aprovar no Congresso, certo? Ou não a reforma tributária esse ano. Essa é uma questão, porque tem outras questões importantes no Congresso para votar, mas essa é uma questão fundamental. Vamos ou não apresentar o projeto de reforma do imposto de renda e tributos de dividendo em 2024? Espero que sim. Zé, a secretária Rafaela já está brigando comigo ali, que eu prometi que seriam 30 minutos, estamos a 55 minutos de programa. Não. Aqui, o papo, quando é bom, é rede, mas queria lhe agradecer de novo, agradecer a visita, agradecer o carinho de sempre, as orientações. Você sabe do quanto a gente na Bahia, o PT como todo da Bahia, tem um carinho por você, eu especialmente. Deixa eu te contar uma coisa, a primeira vez que eu fui para o debate de candidato a presidente do PT, 2001, né? Foi o primeiro PED de 2001. Primeiro PED. Aí, meu tio Evaldo já foi dos bancários, sindicatos bancários e tal, me levou para um debate do PED. Eu, Zezé, o Glauco tava, eu acho, e Evaldo. Aí, Tilda e Santiago foi candidato, acho, naquele ano, Fontana, acho que foi candidato, não lembro, Raul Ponte, acho que era o candidato da ADS, enfim. No sorteio, botaram o Zé para falar por último. Cada candidato a presidente do PT que falava, eu falava, pô, esse cara tá certo. Aí vi o outro, eu falava, não, esse cara tá certo. Aí depois, o Zé foi o último, quando o Zé falou, eu levantei na auditória e digo, esse cara tá certo. E aí, continuamos e ganhamos aquela eleição. Foi importante ter a eleição de presidente apartada, né? Pra gente reforçar o papel que o PT tem agora, né? Agora, do jeito que está sendo feito, desculpa, eu me elegi no Congresso, estou muito honra de ser presidente do PT. Mas esse mix entre eleição direta e congressual não está dando certo, nós queremos um monstrinho, ou faz de um jeito, ou faz do outro, porque nem cumpre o papel que o Congresso deveria, de aprofundar um programa, de atualizar a agenda, da gente debater conteúdo, e nem vira uma democracia direta. Então, eu acho que a gente falha nas duas pontas. Mas acho que há uma tendência de levar isso, porque devia ter feito plebiscito se mantinha ou não peste, não fizeram. Agora eu não sei como é que vão resolver isso para 2025. Se vão fazer simplesmente fazer só congresso, ou fazer esse mix, ou voltar ao PET. Qual é a alegação para não ter o PET? A alegação, às vezes, é porque paga mensalidade, porque paga transporte, porque não Sim, mobilização em massa de eleitores, no debate, né? Mas os encontros podem ter essas deformações que o PET, então não pode ser isso. O debate e a discussão, independente se é PET ou encontro, tem que ser antes, não pode ser num dia. Sim. Porque a ideia é que os 200 filiados estando reunidos, em vez de ir votar, aí tem discussão política, não. Tem discussão política. Se o partido tem uma sistemática de informação e de discussão política o tempo todo, com 1 milhão de filiados. Outra coisa, o PT tem mais de 1 milhão de militantes que não são filiados. Não é só os filiados. A sociedade petista. Que são militantes do PT. Era uma tarefa nossa filiar, inclusive. Nós não fazemos campanhas de filiação. O PT melhorou muito também, na verdade. Sobre a presidência da Gleice. A parte de comunicação melhorou muito, de formação política. A presença política do PT, ela contesta a nossa líder, tem autoridade, tem legitimidade. Não se discute isso agora. É preciso encarar esse desafio. Vai ter PED, não vai ter PED, vai ter só encontro, entendeu? Porque o que não pode é nós irmos rasgando o estatuto, sempre há uma razão de força maior para rasgar, entendeu? E depois começam as deformações. Eu empresto delegado para outra chapa, a chapa depois me apoiar no diretório municipal, regional, estadual, entendeu? Aí começa... Qualquer um pode ser membro do diretório desde que esteja na chapa, entendeu? Na chapa, né? Aí começa, então é melhor mudar o estatuto.
como nós mudamos já o estatuto, né? Para criar as cotas, para criar paridade, entendeu? E para criar o PED, né? O que é preciso é... Tudo bem, não haviam condições políticas por causa da repressão ao PT, porque o Lula tinha acabado de sair da prisão, nós tínhamos acabado de sair da prisão dia 8 de novembro de 19, mas agora não, agora nós temos 2025, nós temos todo o ano de 24, não vai apresentar como um pretexto que é um ano eleitoral para não resolver nada, e depois vai fazer um encontro, que é um encontro de preferência de descer no começo de 2025 já, porque 2026 já é eleição. Porque se deixar para o segundo semestre vai ser um encontro sobre eleição. Se virar outubro, novembro... Não vai ser um encontro sobre o PT, sobre uma avaliação histórica, um balanço do mundo e do Brasil para redefinir. Não, vai virar um congresso de eleição. Fazer um 5º, 7º congresso de novo, entendeu? Sim. Fazer uma coisa que o PT se repense, né? Por causa das mudanças que aconteceram, até por causa da realidade que nós estamos governando agora 24, 23, 24, não tem nada a ver com 2003, 2004. É outra realidade, todo mundo sabe disso. Bem, mas é isso. Aí dá outro programa. Zé, obrigado novamente, meu velho. Tamo junto. Um abraço, gente. Até mais.